bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje nós vamos começar o assunto sobre teoria dos conjuntos. Nós vamos dar uma pequena introdução sobre isso. É um assunto fácil, relativamente fácil, e aos poucos nós vamos memorizando a simbologia da teoria de conjuntos. Então, para começar, nós vamos pensar o que vem a ser um conjunto. Então, um conjunto é uma coleção de objetos em que a gente coloca numa disposição que tem uma representação. E esses objetos são os elementos do conjunto que nós montamos dentro dessa representação, dessa disposição. Então, um exemplo. Eu quero o conjunto das cores da bandeira brasileira. Então, eu tenho que pensar quais são as cores da bandeira brasileira e escrever esses elementos. Então, essas cores serão os elementos do conjunto. Exemplo: verde, amarelo, azul e branco. Esse é o nosso conjunto. Essa representação de que eu falo, ela tem uma forma de escrever que a gente chama de notação. Então, que notação é essa? Esse conjunto será colocado entre chaves e os elementos serão separados por vírgulas. Não é à toa, então, que nós colocamos as vírgulas separando aqui os elementos do conjunto. Também pode ser representado por diagrama. Então, a gente escreve os elementos dentro de um diagrama que pode ser uma figura geométrica ou apenas uma linha que contorna esses elementos. Exemplo, então aqui eu tenho um conjunto que eu estou chamando ele de A. Então nós nomeamos o conjunto, damos um nome para ele, né? E que conjunto é esse? É o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, qual é o conjunto das vogais do nosso alfabeto? Que eu chamei de A. Entre chaves e separado por vírgulas, nós temos A, E, I, O, U. Então, A, E, I, O, U são os elementos do conjunto. É legal porque a gente consegue conciliar também outras matérias, né? Como português aqui no caso, né? Então, dá para fazer uma interdisciplinaridade entre a matemática e as outras disciplinas, como português, história, geografia. Dá para explorar bem isso. Vamos ver então um exercício. Então, como proposta de exercícios para vocês, e nós vamos corrigir então na quarta-feira, nós temos aqui: represente com anotação entre chaves e pelo diagrama os seguintes conjuntos. Então, o conjunto C, que é o conjunto dos nomes dos estados do Nordeste do Brasil, o conjunto D, conjunto dos algarismos indo-arábicos, e o conjunto E, que é o conjunto dos nomes dos dias da semana. Bem simplesinho, facinho, e nós vamos comentar então na quarta-feira, quando iremos nos encontrar novamente. Para o momento, eu agradeço a companhia de vocês, uma boa semana para vocês. Compartilhem o nosso canal, curtam a nossa aula, inscrevam-se, toquem na notificação, que vocês tenham o sininho aí para vocês receberem essa notificação do nosso canal. Assim vocês vão nos ajudar a divulgar o canal. Obrigada. Até quarta-feira.